Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que vocês estejam conseguindo aprender bastante aqui pela internet. Hoje nós vamos continuar com a parte de geometria que já vimos vendo na aula de 11 de setembro, aula sobre polígonos. Você pode acompanhar a partir da página 66, então abre o livro e começa a acompanhar. Primeiramente, a definição de polígono, que a gente já viu mais de uma vez, vamos relembrar. É uma figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, aliás, por linhas poligonais fechadas, na quais dois lados não consecutivos não se cruzam nem se encostam. Né? Vamos ver o que isso significa. As linhas poligonais, né, elas se juntam 2 a 2 e geram polígonos. Nesse caso específico, as linhas estão produzindo mais que um polígono, né? Está produzindo 2 triângulos simultaneamente. E quando estão abertas, elas não formam polígonos. Outro exemplo, linhas poligonais fechadas, onde aqui a gente tem alguns que são convexos e 2 que são não convexos. A gente viu da última vez, né? Se eu traçar uma linha que comece e termine no polígono, e em algum momento ela não fica inteiramente dentro do polígono, então esse polígono é um polígono não convexo. Não sei por que o livro não quis dizer, mas a palavra para esse polígono é côncavo, né? Esses 2 polígonos são côncavos. O livro se refere como não convexo. Convexo, não convexo. E exemplos de figuras que não são polígonos, né? Essa daqui, como eu mostrei ainda agora, na verdade ela é um par de polígonos formando uma única imagem. Como ela é um par de polígonos, eu não posso dizer que ela é um polígono. Essa daqui é porque tem um furo, essa tem curva, apesar de ter linhas retas. Essa tem totalmente linha curva, né? Ela não é um polígono, ela não possui linhas retas. Vazado, linha curva, não é um único polígono, polígonos. E hoje a gente vai ver alguns deles mais especificamente dentro da sua categoria. A primeira categoria são os triângulos, que são os polígonos que apresentam apenas 3 lados e eles podem ser classificados de acordo com seus lados e ângulos internos. De acordo com os lados, a gente já tem aqui, são os triângulos isósceles, equilátero e escaleno. O isósceles, ele é aquele que tem 2 lados com a mesma medida. O terceiro lado não é semelhante. O equilátero, os 3 lados são iguais. O interessante é que o equilátero, ele conta como isósceles, né? Ele tem 2 lados iguais. Tem um terceiro igual também, mas isso daí é redundante. O isósceles é aquele que tem 2 lados iguais. Se tiver 2 lados iguais, já é isósceles. O terceiro pode ser ou não ser. Escaleno, os 3 lados terão medidas diferentes, né? Lá na frente a gente vê propriedades relativas a isso. Exemplo, o equilátero, o isósceles, o escaleno. Lembrando que o equilátero também é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. E, de acordo com os ângulos internos, tem o acutângulo, ou seja, ele tem uma medida de ângulo que é menor que 90 graus. Temos o retângulo, ele tem uma medida que é de 90 graus, né? Então, a abertura reta. Né? E o obtusângulo é aquele que tem mais que 90 graus. Então, de acordo com seus ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Quadriláteros, lá na página 67, não se perca. Os polígonos de 4 lados, são chamados de quadriláteros. Ele só precisa ter 4 lados para ser quadrilátero. Às vezes a pessoa diz, tem 4 lados, é quadrado. Não, nem sempre. Às vezes tem 4 lados e não é um quadrado. E alguns têm nomes e formas específicas. Aqui temos os paralelogramos. Os paralelogramos são figuras onde os seus lados são paralelos 2 a 2. Esse lado não é paralelo com esse, mas não importa, ele tem um paralelo ali embaixo. E esse lado aqui não é paralelo com esse, mas não importa, ele tem um paralelo ali à esquerda dele.
Tá bom? Então, esse é o paralelograma. Outros quadriláteros comuns, o quadrado, o retângulo e o losango. O quadrado é a figura que tem 4 lados e 4 ângulos iguais. Se você disser que o quadrado tem 4 lados iguais, está errado. Outro dia eu digo por quê. O retângulo tem 4 ângulos iguais. E os 4 lados vão ser iguais 2 a 2. Os 4 ângulos iguais são sempre ângulos de 90 graus. O losango é a figura, essa sim, tem 4 lados iguais. O losango sempre vai ter 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados e 4 ângulos iguais. E agora, vamos para o exercício, né? Exercício 1 na página 70, ele pede para classificar os triângulos abaixo quanto à medida de seus lados. Então, se você usar uma régua ou mesmo no olhômetro, observa que a figura A é um triângulo escaleno, a figura B é um triângulo equilátero e a figura C é escaleno também. Há outras figuras aí no seu livro, né? Você pode olhar todas as outras. Isso aqui fica como exemplo para você. Faça as outras. E o exercício 2 na página 70. Utilize a legenda para desenhar na malha quadriculada os polígonos a seguir. Então você vê o que ele pede, desenha e pinta na cor equivalente, né? De amarelo ele pede o losango, de roxo ele pede o pentágono e de verde o quadrado. Então você usa a malha lá, ela tem todos os lados iguais, pinta do tamanho que você puder, desde que caibam todos. Tem mais outros além desse, só você faz esses 3. E se você fizer corretamente, fica dessa forma. Bom? E agora, depois de todos esses exemplos, peço que você resolva os exercícios na página 70, 71 e 72. É um assunto simples e fácil, né? Sexto ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, hashtag sextou, uhul! Estamos aqui em nossa aula do sexto ano, com a lógica de língua portuguesa para você. Bem, na nossa aula anterior, nós falamos sobre a questão da carta do leitor, também nos pronomes de tratamento. Agora nós vamos falar sobre os 2 tipos de períodos, simples e período composto, tá? Lá na página 37. Certo, turma? Então nós vamos entrar nesse assunto hoje, mas nós deixamos algumas tarefas e é lógico, vamos aqui deixar também as respostas para você. Certo, turma? Sem mais delongas, vamos lá dar as respostas e entrar nesse assunto, hein? Se liga, vamos lá. Aí estão as respostas, que falando ali daquela história lá do lobo e do cordeiro, certo? Aí ele fica aí na número 6, pergunta, por que o lobo ameaça o cordeiro dizendo, fica sabendo que caro vais me pagar. E ele fala assim, por quê? Por que o lobo ameaça? Para intimidar, né, o cordeiro, ou seja, né, dar um susto nele, dar uma pressão, por causa da água suja. Aí que justificativa o cordeiro dá ao lobo? Ele justifica que não é ele, né? Explica que na parte de baixo do regato, enquanto o lobo está na parte de cima. Por esse motivo, não poderia sujar a água. Ou seja, o lobo está na parte de cima, a água corrente, quem iria beber água suja seria o cordeiro, não o lobo. E aí, no número 8, o que significa a moral da história? Aí, embora está escrito aí, esperando que os alunos, você não pega nessa parte, por favor, tá? Que as falas do lobo são baseadas na força e não na razão. E são baseadas no argumento mais forte. Certo? Qual personagem se dirige ao outro de uma forma mais cerimoniosa? Quem é, gente? É lógico que é o cordeiro. Que ele fala, Senhor, Vossa Alteza, Excelência. Ele usa todos esses tipos de forma mais de pronomes de tratamento. Enquanto também o lobo já se dirige usando o pronome tu. E no caso o tu, como você já sabe, é um pronome pessoal.
a usar as formas de tratamento, o cordeiro. Aí, no caso, é somente a letra B e C. Reconhece a superioridade do lobo em relação a ele e estabelece um certo distanciamento em relação. Não há uma zombaria do lobo e também não é uma forma de tratar o lobo como amigo. E aí, no caso número 11, são sugestões, tá? Se você quiser, fiz uma forma diferente, professor. Tem algum problema? É lógico que sempre eu falo, se ficou ali parecido, chegou próximo, ok, sem problema nenhum. Vamos aqui para o assunto de hoje, período simples e período composto. Como assim, professor? Poxa vida. Vamos lá. Um período é composto por uma ou mais orações. E o limite do período é definido por uma pausa, indicada por um ponto final. Ponto final repetido duas vezes, desculpa aí. Ponto final, ponto de exclamação, interrogação, reticências ou, em alguns casos, 2 pontos. Os períodos podem ser classificados em 2 tipos. Simples, quando a frase apresenta apenas uma oração, e composto, quando a frase apresenta 2 ou mais orações. Vamos lá. Lembre-se, cada verbo ou locução verbal de um período equivale a uma oração. Lembra sempre da minha frase, gente. O segredo está no verbo. Então, isso aí é esse lembretezinho aí. Vamos lá. Portanto, o período simples tem apenas uma oração, ou seja, apresenta uma forma verbal, enquanto o período composto é formado por várias orações, determinada pela quantidade de formas verbais em sua estrutura. Ou seja, olha o exemplo. Alice acordou de bom humor. Tem quantos verbos aí? Um verbo. Então, no caso, esse é um período simples. Aí, no exemplo 2, nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto. Observe aí que tem 3 verbos. Imaginei, pudesse e chegar. Nesse caso, é período composto. Simples e básico. Um verbo na frase, sim, período simples. 2 ou mais verbos, composto. Simples e básico, não tem segredo. Então, por isso que eu falo, o segredo da frase está no verbo, para que você possa identificar. No caso aqui desse exemplo que eu falei, que nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto, no caso você observa como ele tem um infinitivo, que é o chegar, mas é um verbo. Então, se está ali contando como mais de um verbo, ele é, no caso, período composto. Simples e básico. Certo, turma? Tarefinha aí para você se divertir. Começa aí na página 38 a 39, somente para você aí fazer as atividades. Certo, turma? Vamos para a nossa mensagem? Vamos lá? Que vem do Zig Ziglar, escritor e motivacional norte-americano. Ele diz assim: você pode sonhar, você pode conseguir. Então, se você sonha, você pode ter certeza, você pode conseguir alcançar esse seu sonho, certo? Então é isso, turma. Bom final de semana. Aproveite aí bastante. Se divirta, mas estude. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que esteja bem. Espero que esteja todo mundo se cuidando bastante e estudando bastante. Hoje, aula de empreendedorismo, aula relativa ao dia 11 de setembro. E nós vamos ver a história pensando em estratégia do João, que quer participar da maratona. Então, é o encontro 10, nas páginas 19 e 20. Se precisar, pause o vídeo e leia a história antes de continuar. Se já leu, vamos continuar. O que fica compreendido dessa história? Vou deixar você com a imagem. João encontra o professor Disseu. O professor, já conhecido por ter competido, João revela sua performance, que não é muito impressionante. Tá ele, o amigo dele, na história, ele conta
que na idade dele há competidores, há atletas que fazem um tempo mais rápido. A verdade é que o João não está fazendo um bom tempo nos 300 metros e competidores dele normalmente conseguem fazer um tempo mais rápido. E o professor revela que esse desempenho pode ser melhorado após uma avaliação da condição física de João. E como o João já reuniu algumas informações com a ajuda de Felipe, amigo dele, ele poderá iniciar um plano de treinamento mais rápido do que se imagina. Termina com Felipe, o amigo dele, oferecendo ajuda. Então, gente, o João, que já vinha sendo auxiliado pelo seu amigo, pede um auxílio agora mais especializado, uma vez que provavelmente ele não estava conseguindo desenvolver bem. Então esse era o plano dele. Ele queria chegar numa meta, ele não conseguia passar de um determinado obstáculo, então sempre tem alguém que pode ajudar a gente um pouco mais. Então nunca pense que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo e com o que você sabe já é o suficiente para você encarar determinado desafio. Se você precisar aprender mais, se você precisar se especializar mais, aprenda essa lição de ter a humildade de achar quem lhe ajude. E agora eu peço que você faça lá as atividades da página 56 e 57 do livro didático, é relativo a essa história. Sexto ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 11 de setembro de 2020, onde nós iremos trabalhar o seguinte contexto: tragédia e comédia. São duas vertentes teatrais, disponível aí nas páginas 15 a 18 do seu livro didático. E a gente vai dialogar e discutir e entender esses dois modos de teatro chamado tragédia e comédia. Nós temos aqui de abertura uma máscara, duas máscaras na verdade, é o que representa também a questão teatral, né? Um símbolo grande do teatro, que é essa máscara feliz e essa máscara triste, onde representa toda a nuance teatral, que faz ligação com o contexto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é a tragédia e a comédia. Ok? Então vem comigo e vamos dialogar um pouquinho sobre esse contexto teatral. O teatro, ele é uma linguagem artística que tenta trazer ao público uma mensagem, uma reflexão sobre um contexto social que está acontecendo na nossa atualidade, nos nossos dias, tá? Se realiza por meio de atores e espectadores, uma relação entre os atores e os espectadores para ter essa ligação muito forte. Sem público não há teatro, sem teatro não há público para se apreciar, para dialogar e para poder se exuberar com essa obra de arte linda e maravilhosa que é o teatro. O teatro, ele tem como instrumento principal, tá, o ator, ou seja, o corpo do ator, o corpo, a voz, né? É um instrumento principal do teatro. Por quê? Porque o ator vai usar o quê? O seu corpo, a sua voz, a sua interpretação para poder passar essa mensagem ao público, essa mensagem maravilhosa, uma diversão maravilhosa, uma aventura para os seus espectadores, para o público, tá? O teatro, ele está dentro das artes cênicas. Por quê? Porque há vários profissionais envolvidos na representação teatral. Os personagens envolvidos nessa questão são o roteirista, aquela pessoa que escreve o texto teatral, que são chamados também de dramaturgos. Nós temos os cenógrafos, que vai montar todo o cenário do teatro, né? Aqui nós temos uma representação teatral aqui na imagem de baixo, que tem um cenário maravilhoso. Ali em cima nós temos outro cenário que parece ser um circo. Nós temos o figurinista, que vai cuidar da questão da vestimenta do autor, vestir os personagens, né? Caracterizar a roupa que cada personagem vai vestir. Nós temos o iluminador, que vai cuidar do jogo de luz, da iluminação do espaço onde vai ser executada a peça teatral. Nós temos também o sonoplasta, que vai cuidar do som, das trilhas sonoras musicais, do som tocado ao longo do espetáculo teatral. Nós também temos aí o maquiador, que é que vai cuidar
da caracterização dos personagens por meio da maquiagem, para deixar ele mais bonito, mais jovem ou mais velho, de acordo com a sua característica desse personagem, e uma infinidade de outros colaboradores que vai tentar estabelecer e fazer com que o teatro seja essa coisa linda e maravilhosa que é. Aqui nós temos duas imagens que caracterizam algumas cenas do teatro e também nos traz, né, toda esse pessoal envolvido dentro, o resultado do trabalho de todo esse pessoal envolvido por trás das cortinas, que eu posso falar que por trás das cortinas tem muito mais contexto envolvido do que você está vendo ali na sua frente, né, sentado aí na plateia, tá? Então aqui eu tenho duas imagens que caracterizam muito bem essa representação de maquiagem, figurino, sonoplastia e iluminação que representa a apresentação teatral. Aí eu te pergunto, tu já assististe uma peça de teatro? Já foi um teatro assistir uma apresentação teatral? Aqui na escola, você já assistiu alguma apresentação teatral? Se sim, você consegue perceber todo esse pessoal envolvido e consegue verificar toda essa atuação maravilhosa que é o teatro. Olha só, a história do teatro aconteceu muitos anos atrás, antes de Cristo, tá? Nós temos aí um carinha chamado Tespe. Tespe era um personagem grego que ele foi considerado o primeiro ator do mundo. Lá na Grécia Antiga, no século 6 a.C., Tespes, ele era um dos pessoais lá da cidade e ele tentou imitar o deus Dionísio, ou seja, ele colocou uma máscara, subiu em sua carroça, né, e disse o seguinte diálogo: eu sou Dionísio. Ele tentou se passar pelo deus Dionísio. Como ele estava mascarado e as pessoas não conseguiam ver o seu rosto, né, todo mundo acreditou-se que ele era o próprio rei Dionísio. Ele estava em uma representação, então ele tentou se disfarçar, né, se disfarçar pelo rei. E todo mundo acreditou. E a partir daí surgiu o teatro grego, onde Tespe foi conhecido o primeiro ator. Por quê? Porque ele se destacou das pessoas, ele deu uma atitude diferenciada e se classificou como um ator, tá? Então aqui eu tenho uma imagem que representa um pouquinho dessa ação de Tespe. Aqui ele está dentro na carroça, onde ele está mascarado e ele tentou dizer que era o deus Dionísio, né? Trouxe todo um discurso e todo o pessoal que estava na praça, todo mundo que estava próximo, acreditou sim que aquele personagem era o rei Dionísio disfarçado. E aí surgiu a primeira farsa. O teatro é considerado um pouquinho de farsa, por quê? Porque a gente tenta representar uma pessoa que a gente não é, né? Eu, quando vou me caracterizar de um personagem, eu estou disfarçado desse personagem. E assim surge a ideologia do teatro, o teatro, certo? Aqui nós temos também uma representação de como era o espaço teatral na Grécia Antiga, tá? Que era o palco. Aqui nós temos um pequeno espaço denominado para as apresentações teatrais. Aqui ao redor nós temos as arquibancadas, né? Que está de baixo para cima, onde vai permitir a acústica, ou seja, a voz que o personagem, que vai se propagar do personagem. Como nesse tempo não existia muita tecnologia, não existia microfone, os atores trabalhavam assim, ó, com a voz, né? A voz nua e crua, sem utilização de microfone, sem instrumentos para ecoar a sua voz. Então os teatros eram construídos para que tivesse uma boa acústica, né? Que a pessoa que estava sentada lá na arquibancada, o último da arquibancada, conseguisse ouvir o que estava acontecendo. E a projeção da visão também era organizada para isso. Independente do local que o público estava direcionado, ele conseguia ver o que estava acontecendo lá embaixo da representação. Voltando à história de Tespe, né? O primeiro ator grego. Nós temos aqui a carroça. A carroça foi simbolizada como o palco, o primeiro palco, tá? O primeiro palco, Tespe foi o primeiro ator, a sua carroça foi considerada o primeiro palco, e as pessoas que estavam ouvindo Tespe se disfarçar do rei foi considerado o primeiro público. Então essa é um pouquinho da história
do teatro que eu trouxe para vocês entender esse contexto. Agora vamos entender o que é farsa, o que é tragédia e o que é comédia, tá? Então, dentro da tragédia, nós temos uma forma dramática em que os conteúdos morais e éticos estão presentes no enredo. Então, numa peça que eu tenho uma denominação de tragédia, não é que aconteceu um acidente, não aconteceu a morte, que aconteceu algo que vai ser denominado tragédia, não. É a forma de escrita desse texto, tá? Onde ele vai representar um conteúdo moral e ético, onde ele vai trazer essa anuância, essa intuição de ética e moral dentro do seu contexto. Não se trata de acontecimento triste, mas sim de algo inevitável, uma fatalidade em que, por meio de ordens divinas ou não, está prestes a acontecer, tá? Dentro da história de tragédia, o objetivo é fazer com que o público se identifique com o herói. Nas tragédias, né, nas histórias consideradas tragédias, nós temos bastante contexto heróico, onde por um momento esse herói pode fracassar, mas o seu fracasso não é por sua pessoa ser fraca, ingênua, mas sim pelos acontecimentos que vai ocorrer ao seu redor, né? E ele tenta trazer uma mensagem de reflexão para o público, sendo que esse personagem é humano, é suscetível a falhar, por mais que seja rei, por mais que seja herói, ele está sujeito a passar por situações de fracasso, de delicadeza e de dor, né? Então a tragédia tem essa ligação. O objetivo, como eu já falei, é fazer com que o público se identifique com o herói. E alguns dramas de tragédia nós temos como temas, né? O Prometeu Acorrentado, que é uma história que contém uma tragédia, que foi escrita pelo dramaturgo Esquilo, e nós temos a Medeia, que foi Eurípides que escreveu. Todos esses textos, galerinha, são contextos lá da Grécia Antiga, tá? Contextos lá da Grécia Antiga, a qual a gente está tentando estudar agora. E o que é a comédia? A comédia é aquele texto, aquela peça, aquela dramaturgia que tenta trazer o quê? A diversão do público, fazendo o público a rir, a se divertir com a história que está sendo contada e apresentada naquele momento. Nós temos algumas obras chamadas As Vespas, As Aves e as Nuvens, que tentam contar um pouquinho dessa comédia, né? Aqui eu tenho um pequeno texto de Aristófanes, que escreveu esse contexto, As Vespas, que é considerado uma comédia. Tá. Então a tragédia e a comédia têm essa sua diferenciação, por meio que a comédia faz o povo a rir e a tragédia faz o povo a refletir, a se identificar com aquela história, pensar, refletir sobre aquela realidade que os personagens estão interagindo e interpretando naquela apresentação teatral. Aqui nós temos um trecho da peça teatral chamada Medeia, que é considerada uma tragédia. Medeia, né, dentro desse texto, Medeia, nós temos uma ligação entre o amor e o ódio de uma personagem chamada Medeia, que vai tentar se vingar da morte, se vingar, né, do seu esposo, tentando suicidar e matar o seu esposo. Aqui eu tenho a Medeia, que é esse personagem. Essa aqui é uma peça muito atual, tá? Uma representação muito atual desse texto Medeia, mas esse contexto é um contexto muito antigo lá. Aí na página 17 do seu livro didático, nós temos um trechinho da Medeia, né, trazendo um pouquinho do seu diálogo, tá? Então olha aí na página 17, faz uma leitura desse contexto para você entender como eram as formas de escrita desses textos considerados tragédia, tá? Então eu vou deixar aí para você ler, para você refletir, aí na página 17, esse trechinho da peça teatral Medeia, que é considerada uma tragédia, para você entender como é o contexto da escrita de uma tragédia, tá? Então eu te convido a fazer essa leitura no seu livro didático aí na página 17. E o que a gente vai fazer como atividade para contextualizar a tragédia e a comédia, né? Você vai criar um diálogo de comédia ou tragédia aí no espaço disponível da página 18 do seu livro didático. Então, após você ler o contexto da página 17, que é o texto de Medeia, que está selecionado aí no seu livro didático, você vai ter ideia para fazer o quê? Um pequeno texto de basicamente 5 a 10 linhas, né? Um diálogo representando aí ou uma comédia ou uma tragédia, para você treinar
os textos dramáticos e textos de comédia que a gente acabou de aprender na aula de hoje, certo? Então, eu quero ver todo esse contexto registrado aí no seu caderno, tá? E no seu livro didático. E lá no Plantão Tira Dúvida, eu quero que você leia para mim essa tragédia ou essa comédia que você elaborou, ok? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu te espero no Plantão Tira Dúvida na sexta-feira para a gente conversar e dialogar um pouquinho mais sobre a comédia e sobre a tragédia aprendida na aula de hoje. Beleza? Por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços. Estou morrendo de saudade de estar em sala de aula junto com você. Até mais. Tchau, tchau.